Ana Hickman está sendo impedida de vender a mansão de luxo, localizada em um condomínio exclusivo em Itu, São Paulo, devido a uma disputa judicial com seu ex-marido, Alexandre Correia. A propriedade, que está avaliada em cerca de R$ 40 milhões, foi colocada à venda em agosto de 2024, com o objetivo de saldar dívidas associadas à administração empresarial do ex-marido. No entanto, Correia entrou com uma ação na justiça alegando que não foi consultado sobre a venda do imóvel, o que gerou uma decisão judicial que impede a transação. A decisão cautelar foi tomada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que determinou a proibição da venda do imóvel, alegando que o patrimônio do casal não poderia ser esvaziado sem a devida autorização mútua, visto que ambos possuem dívidas em comum, e os direitos sobre os bens ainda estão pendentes. A Justiça destacou que não havia consenso entre Ana e Alexandre sobre a alienação da mansão, tornando essencial o bloqueio da venda até que as pendências sejam resolvidas. O imóvel em questão é um verdadeiro paraíso, com 6.100 metros quadrados de terreno e uma área construída de 1.600 metros quadrados. A residência conta com uma suíte master de 240 metros quadrados, que inclui um spa e um closet blindado, além de 6 suítes adicionais e 2 para hóspedes. A mansão ainda oferece uma garagem coberta para 8 carros, um elevador panorâmico e uma piscina com raia de 25 metros, características que fazem com que a propriedade tenha um valor elevado e um apelo de exclusividade. Em sua defesa, a assessoria de Ana Hickman informou que a decisão de colocar a mansão à venda foi uma medida tomada para solucionar as dívidas que, segundo eles, foram contraídas durante a gestão das empresas do casal, sob a responsabilidade de Alexandre. A justificativa é de que o valor da venda seria suficiente para quitar as pendências financeiras. No entanto, a defesa de Alexandre Correia argumenta que ele não foi consultado nem informado sobre o processo de venda do imóvel, sendo esta uma negociação unilateral de Ana. A decisão judicial, que impede a venda da mansão, não é definitiva, e a defesa de Ana Hickman estuda a possibilidade de recorrer da medida. Caso a decisão seja mantida, a venda da mansão ficará suspensa até que as pendências entre o casal sejam resolvidas, e um consenso sobre o destino da propriedade seja alcançado. Mas, por trás desse impasse, há uma questão ainda mais polêmica que envolve a disputa de bens entre os cônjuges, algo que não é exclusivo de Ana e Alexandre. Muitas vezes, quando grandes patrimônios estão em jogo, a justiça se torna um campo de batalha onde a solução dos problemas financeiros e emocionais do casal parece ser um processo lento e repleto de conflitos. A questão dos bens, como esta mansão, é apenas a ponta do iceberg de um divórcio que se arrasta por questões muito mais profundas, como lealdade, confiança e, claro, dinheiro. Aqui surge uma opinião polêmica. Será que a disputa por essa mansão é um reflexo da ambição financeira que muitas vezes permeia o final de um casamento, onde os bens se tornam mais importantes do que o processo de cura emocional que ambos os envolvidos deveriam ter? A venda de um imóvel tão valioso pode representar uma tentativa de recuperação financeira, mas também pode ser interpretada como uma forma de vingança ou uma tentativa de retirar a última gota do ex-parceiro. Não se pode negar que, muitas vezes, a justiça favorece quem tem mais recursos financeiros. E, neste caso, as questões jurídicas envolvidas parecem ser complexas, com o tribunal tentando garantir que ambos os envolvidos sejam tratados de maneira justa. No entanto, a falta de consenso entre Ana Hickman e Alexandre Correia sobre a venda do imóvel pode ser vista como um reflexo do quanto a falta de comunicação e confiança pode agravar um divórcio. Com o valor da mansão em jogo, é difícil não se perguntar até que ponto o desejo de resolver as dívidas e avançar para uma nova fase de suas vidas pode ser superado pela disputa de bens materiais. A venda da mansão é apenas um capítulo de um drama muito maior, que envolve questões de poder, ego e controle, comuns em disputas de grandes patrimônios. O episódio levanta ainda outra reflexão. Será que as celebridades, com seus altos rendimentos e bens luxuosos, estão mais propensas a conflitos pós-divórcio devido à quantidade de bens que possuem? Certamente, a disputa por bens materiais é exacerbada quando o que está em jogo é um patrimônio considerável. Neste caso, uma mansão de R$ 40 milhões não é apenas um imóvel, mas um símbolo do que está em disputa: poder, status e, possivelmente, uma tentativa de superar o outro em termos financeiros e de controle. Em última análise, a disputa pela mansão de Ana Hickman e Alexandre Correia nos faz questionar até que ponto o valor emocional de uma propriedade pode ser comparado ao seu valor material. A verdade é que,
Quando se trata de disputas legais envolvendo grandes somas de dinheiro, muitas vezes as consequências do processo vão muito além do que é decidido nas cortes. O recente impasse judicial envolvendo Ana Hickman e seu ex-marido, Alexandre Correia, a respeito da venda de uma mansão no valor de R$ 40 milhões, expõe não só as complexidades das disputas de divórcio entre celebridades, mas também uma reflexão sobre a maneira como o sistema jurídico lida com grandes patrimônios e bens compartilhados. O Tribunal de Justiça de São Paulo determinou que a venda da propriedade fosse congelada, a fim de evitar o esvaziamento do patrimônio, já que o imóvel pertence a ambos, e há dívidas e pendências legais ainda não resolvidas entre eles. É impossível não questionar a motivação por trás dessa decisão. Quando grandes patrimônios estão em jogo, como neste caso, o que se percebe é uma espécie de guerra legal que se estende por anos, muitas vezes em detrimento do bem-estar emocional das partes envolvidas. No caso de Ana Hickman, é claro que o desejo de vender o imóvel está relacionado à necessidade de cobrir dívidas deixadas por Alexandre Correia, que administrava as empresas do casal. No entanto, a decisão judicial foi clara: o acordo não foi consensual, e a venda da mansão não pode ser realizada sem o consentimento de ambos. A postura de Alexandre Correia, ao contestar a venda, levanta questões sobre o controle financeiro em casamentos entre pessoas públicas. Muitos especulam sobre os motivos que levaram o ex-marido de Ana a bloquear a venda do imóvel, que seria uma forma de equilibrar a situação financeira do casal após o fim do relacionamento. Mas será que é realmente uma questão de justiça ou uma forma de tentar manter uma certa estabilidade financeira diante de uma situação descontrolada? Por outro lado, a postura de Ana Hickman, que busca vender a mansão para resolver as pendências financeiras, parece não só racional, mas também pragmática. Afinal, o imóvel de luxo, localizado em um condomínio de alto padrão, não só representa uma fonte de dívidas, mas também um símbolo de um tempo que não existe mais. A venda da propriedade seria, então, uma tentativa de pôr fim a um capítulo complicado da vida dela e tentar, ao menos, amenizar as complicações financeiras surgidas a partir do colapso do casamento. Mas, como sempre, o judiciário tem a palavra final, e neste caso, a decisão de congelar a venda é um reflexo de um sistema que nem sempre parece atentar para a urgência da resolução dos problemas. A justiça, em muitos casos, se perde em detalhes burocráticos, quando, na realidade, o que está em jogo é muito mais do que um simples imóvel. Trata-se de vidas que foram alteradas por decisões financeiras e pessoais, e que agora enfrentam um impasse onde a vitória de um depende da derrota do outro. A polêmica, portanto, não está apenas na disputa pela mansão, mas no próprio sistema de resolução de conflitos patrimoniais, que muitas vezes mais dificulta do que ajuda na superação de um momento de transição. A imagem de celebridades como Ana Hickman e Alexandre Correia se misturam com o imaginário popular de grandes riquezas e, por conseguinte, acabam sendo também alvo de uma crítica pública implacável. Mas a verdade é que, por mais que se critique as escolhas financeiras, é impossível negar que os sistemas jurídicos precisam evoluir para lidar de maneira mais eficaz com as complexidades do patrimônio de figuras públicas, especialmente quando há o envolvimento de disputas emocionais. Portanto, o caso não é apenas sobre a venda de uma mansão milionária, mas sim sobre os efeitos colaterais de um divórcio que expõe as falhas do sistema judiciário e a maneira como ele pode, involuntariamente, prolongar o sofrimento das partes envolvidas. Em vez de uma resolução rápida e eficiente, a justiça parece estar criando uma espécie de labirinto legal, onde a solução parece cada vez mais distante.